Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Pô, o Capablanca então é campeão mundial, né? O Mozart do xadrez. A gente segue aí na nossa playlist da saga dos campeões do mundo com o Capablanca. E eu queria falar alguns fatos aqui, algumas frases interessantes também sobre o cubano José Raul Capablanca. Vamos lá, alguns depoimentos aqui. O primeiro deles: sem técnica é impossível alcançar o topo no xadrez. E portanto, nós todos temos que pegar aí emprestado de Capablanca a sua sutil e maravilhosa técnica. Quem falou isso foi Mikhail Tal. Temos mais uma frase aqui, ó. Você não pode jogar xadrez a não ser que você tenha estudado as suas partidas. Quem falou isso foi o Mikhail Botvinnik. Bom, grandes jogadores aí, tem grandes declarações, ó. Tem até uma do Bob Fischer aqui. O Bob Fischer dizia que o Capablanca estava entre os maiores jogadores de xadrez da história, não apenas por conta de suas técnicas de final de jogo, mas o Bob Fischer dizia que a grande virtude do Capablanca era fazer as aberturas de forma simples, sem errar, não necessariamente os melhores lances de abertura, mas de forma simples, sem errar, e jogava o meio jogo com tamanho brilhantismo que a partida já era decidida, mesmo sem os seus adversários saberem, antes mesmo de chegarem aí ao final do jogo, né? Então, muito interessante aqui, frase do Bob Fischer. O Emanuel Lasker também falava que, né, rasgava elogios aí para o Capablanca. O Kramnik chamou o Capablanca de gênio, né? O Garry Kasparov rasga elogios também ao Capablanca. E alguns fatos curiosos aqui, ó. Em 10 anos, de 1914 a 1924, ele perdeu apenas uma partida. Você tem noção do que é isso, né? É um absurdo perder uma partida em 10 anos. Bom, ele inventou também uma variante de xadrez chamado Capablanca Chess, Capablanca's Chess. Ele inventou isso em 1920. Eu li sobre esse fato, fiquei curioso. Vou procurar saber mais sobre o que é o Capablanca's Chess. Se alguém souber, posta aí nos comentários, né? E ele também escreveu muitos livros aí durante a sua carreira. E um livro que ficou famoso era Chess Fundamentals, Fundamentos no Xadrez. E o Botvinnik, segundo Botvinnik, então, esse é o melhor livro de xadrez já escrito até a época do Botvinnik, né? Então, sensacional, sensacional. Vamos dar uma olhada numa partida aqui, então, que, na minha opinião, pode ser considerada aí uma das imortais do Capablanca. Ele está jogando aqui de negras contra o Frank James Marshall, o gigante americano. E vamos dar uma olhada nessa partida que ela é muito bacana. O Frank James Marshall aqui começa com D4. Temos D5 aqui pelo Capablanca. C4, o gambito da dama. E6, o gambito da dama recusado. Cavalo C3, cavalo em F6. Bispo G5, bispo E7. E3, cavalo aqui em E4, propondo a troca de bispos. Bispo toma E7, dama toma E7. E aqui bispo D3. Fazendo uma pressão em E4. Cavalo toma C3, B toma C3, D toma C4, bispo toma C4. E aqui praticamente temos o fim da abertura, né? Capablanca jogou sem nenhum brilhantismo a abertura, mas também não cometeu nenhum erro. E agora começa o brilhantismo do meio jogo de Capablanca. Ele primeiro começa com essa ideia com B6. Dama em F3 foi jogado, então imediatamente indo para cima aqui da torre e impedindo aqui, né, dificultando o desenvolvimento também do bispo do Capablanca. C6 foi jogado, defendendo. C6 está protegido pelo cavalo. Cavalo em E2, bispo B7, agora sim, roque. E agora o Marshall faz o lance A4, expandindo aí na ala da dama. C5 foi jogado, abrindo o ataque descoberto aí sobre a dama. Dama G3, mantendo então a dama aqui na mesma coluna do rei. Quem sabe vai conseguir alguns ataques aí com... Opa, esse cavalo aí. Com F4, cavalo aqui em H5, né? Enfim, cavalo C6 foi jogado. Cavalo aqui em F4. Torre de A em C8. E esse bispo agora, para não ter problemas no futuro, né? A torre tá esse bispo aí tá solto, sem nenhuma defesa na mesma coluna aí da torre, né? Então, bispo em A2, simplesmente deixando o bispo seguro aí até o final da partida. Cavalo em A5 também não vai vir com o tempo sobre o bispo e tudo mais. Então é um lance interessante do gigante Frank James Marshall, gigante americano. Torre de F em D8, torre de F em E1,
Cavalo em A5, liberando aqui, né, soltando aqui um pouco o jogo do bispo. Esse bispo vai querer vir aqui para C6 e atacar esse peão que está fraquinho aqui em A4, né? Torre de A em D1 foi jogado, bispo C6, e agora o Frank James Marshall faz uma armadilha aí, né? Bom, o peão de A4 está atacado e ele não defende o peão, ele joga o lance dama G4. E aqui temas táticos começam a aparecer, né? Quando a gente vê realmente uma sobrecarga aqui em E6, né? Começa a poder aparecer aí temas de sacrifício, né? E aqui então, por exemplo, né? Se as pretas aqui, se o Capablanca fosse com fome aqui capturar esse peão de A4, ele teria muitos problemas com o lance cavalo, toma aqui em E6, né? Então dama G4 foi um lance bem ardiloso aí do Marshall. Cavalo toma em E6, por exemplo, F toma em E6, bispo toma em E6, cheque, rei H8, e agora a torre está atacada, mas dá para capturar aqui a torre das negras com bispo toma C8, bispo toma D1, torre toma D1. O bispo está protegido aqui pela dama, então vamos dizer C toma D4, C toma D4, cavalo B7, bispo F5, cavalo D6. Por exemplo, né, e bispo D3, a gente teria uma posição aí melhor para as brancas, né, um peão a mais, um bispo aí contra um cavalo, apesar, né, desses peões aparentemente perigosos aqui nas colunas A e B, as brancas também têm peões bastante perigosos aqui, esses peões centrais, e possivelmente um ataque aqui ao rei também, né? Então, a posição melhor para as brancas, tá? Então, por isso que depois de dama G4, o Capablanca não caiu nessa armadilha. Aliás, esse vai ser o tema dessa partida. O Capablanca não cai em nenhuma das infinitas armadilhas que o James Marshall vai colocando aqui nessa partida. A gente vai ver isso. Bom, então primeiro aqui o Marshall faz esse lance, o Capablanca faz esse lance C4, fechando aqui esses temas táticos, tá? Então C4 protegido pelo cavalo, fechando aqui a atividade desse bispo de A2 e impedindo então os temas táticos de sacrifício em E6. D5 foi jogado, bispo toma aqui em A4 então, torre D2, a torre estava atacada, E5, mantendo aí essas colunas fechadas, atacando o cavalo, cavalo em H5, ameaçando checkmate aqui em G7, G6 defendendo, G6 é um lance de defesa, né? Ele não está ameaçando capturar o cavalo porque esse peão está cravado, né? D6 foi jogado atacando a dama, e essa posição é perigosa também, né? Não dá para se distrair aqui, por exemplo, falar, mas a minha dama e a torre estão atacando esse peão só tem uma defesa, vou capturar. Não dá para ter uma distração dessa nessa partida, que aqui um erro é fatal. Dama tomaria aqui a torre em C8, vitória imediata para as brancas, né? Uma torre a mais, simplesmente. Tá, então não dá para ter esse vacilo. Depois de D6, não dá para capturar esse peão. Dama em E6 foi jogada, então propondo aí a troca de damas. Dama G5, e esse peão continua não podendo capturar aqui o cavalo, tá cravado. E a dama em G5, o Frank James Marshall quer manter a dama no tabuleiro, afinal de contas ele está partindo para um ataque aí. Rei H8, agora sim ameaçando capturar o cavalo. Cavalo em F6. A torre agora sim, tomando em D6. Torre toma D6, dama toma D6. E aqui uma manobra muito interessante do Marshall. Ele joga com bispo B1. Ele vai querer trazer esse bispo aí para a ala do rei. A gente vai ver que interessante a visão aqui do Marshall. O lance jogado aqui foi cavalo em C6. Esse cavalo tem que voltar aí para a partida para tentar auxiliar, né? Ele não está fazendo nada em A5. Tá vindo chumbo grosso aqui na ala do rei. Então o cavalo volta aí para ajudar na defesa. E o bonito lance aqui pelo Frank James Marshall. Bispo em F5. Esse lance atacando aqui a torre. E esse lance mais uma vez planta uma armadilha aí na posição, né? Não dá para o Capablanca aqui capturar esse bispo, porque aqui o Marshall ficaria muito bem com dama em H6. Né? Dama H6, o cavalo está defendido pela dama e ameaçando o checkmate aqui em H7. E não tem como defender, né? As pretas não tem nenhum cheque, não tem nenhum sacrifício e não tem nenhuma peça que possa defender aqui em H7. Teriam que sacrificar a dama aqui, né, para não tomar checkmate. E aqui seria uma posição certamente vitoriosa para as brancas, tá bom? Então bispo F5, um lance excelente aqui do Frank James Marshall, né, atacando aqui a torre também. A torre D8 foi jogada, o Capablanca não caiu nessa armadilha, jogou com torre D8. E aqui H4 foi jogado pelo americano. Vale dizer que existia uma continuação muito interessante aqui nessa posição, que seria o lance bispo aqui, ó. Bispo aqui em D7.
dando suporte aqui para casa E8 para o cavalo. E esse lance é bastante interessante. A princípio parece que as pretas podem capturar, né, o bispo, afinal de contas serão duas peças por uma torre, né? O problema é que não dá. Se torre captura em D7, agora a gente teria o bonito lance dama H6, né? Então eu teria desviado a torre aqui dessa horizontal, da primeira horizontal, do famoso back rank, né? Teria desviado a torre do back rank e agora mais uma vez ameaçando aqui em H7 com checkmate. Agora as pretas podem, a dama pode capturar aqui o cavalo, mas aí ele teria o bonito lance aqui, ó, dama em F8 checkmate. Olha que bacana, né? Com peças a menos, mais uma sequência de checkmate. Então bispo D7 seria um lance interessante. As pretas, claro, não são obrigadas a capturar, poderiam jogar um lance como rei G7, mas aí a possível continuação, torre em E8, cheque, dando cheque e atacando a dama, a torre seria obrigada a capturar. E aqui depois de torre toma, bispo toma, A5, por exemplo, a F4, a gente teria uma partida interessante, tá? Provavelmente aí com chances para os dois lados, ok? Bonito, né? Bem bonito. Então esse provavelmente seria o lance mais forte aí da posição depois de torre D8. A continuação aí desse brilhantismo todo com o bispo D7. H4 é um lance um pouco mais devagar. Faz sentido, né? Você querer aí um ataque na ala do rei, tentar ir para cima aqui desses peões, né? Aqui as pretas continuam não podendo capturar aqui o bispo, senão dama H6, esse tema continua existindo e as pretas vão ter que sacrificar a dama. Enfim, então H4 foi jogado. A partida seguiu com cavalo em E7. Olha como foi importante, né, trazer o cavalo de A5 para C6 e agora ele aqui em E7 atacando o bispo, agora sim ameaçando. Aqui o Marshall joga primeiro com o cavalo em E4, atacando aqui a dama tem que sair daí, dama C7 e agora esse bispo aqui está atacado, mas o Frank James Marshall vai para mais um lance intermediário aqui com dama em F6 cheque primeiro e depois de rei G8 o bonito lance aqui, bispo E6 fazendo uma pressão aqui em F7, ameaçando dama, toma em F7 com cheque. Parece que essas peças do James Marshall vão se oferecendo aí, né? E o Capablanca não caiu em nenhuma das ciladas. Mas agora ele vê que dá para realmente... Ele calcula tudo aí, né? Vê que existem perigos na posição, mas ele vai agora e agora sim ele captura o bispo. Ele só captura quando pode, né? Quando não podia, ele não capturou. F toma em E6, dama toma em E6 cheque, rei F8, cavalo G5, ameaçando dama F7 checkmate, ameaçando cavalo toma em H7 cheque, mas claro, principalmente dama F7 checkmate. E aí, o lance preciso aqui pelo Capablanca, claro que ele já tinha percebido que isso estava vindo, cavalo aqui em G8. E agora a dama está segurando em F7, a dama está segurando em H7, um lance defensivo bastante importante. F4 foi jogado aqui, na posição, torre E8 atacando a dama. E o bonito lance, F toma em E5. Mais uma armadilha plantada aqui pelo Frank James Marshall, oferecendo aí a dama, né? E essa partida é muito bonita por conta de tudo isso, né? Aqui o Capablanca não pode capturar a dama, senão o cavalo toma aqui em E6 com cheque e captura a dama na sequência e vai ter material a mais e um final provavelmente vitorioso aqui para as brancas, né? Por isso então que depois de F toma, depois de torre E8, o Frank James Marshall jogou F toma em E5. E aqui o lance preciso mais uma vez do Capablanca. Ele não cai nessa cilada. E ele continua aqui com torre E7. O lance mais preciso aí da posição. Porque agora está entrando a torre. Olha só que posição complicada, né? Torre F1 cheque. Agora o rei G7. E agora então a gente vê que a torre e a dama estão segurando aqui a casa de F7, né? Não tem mais entrada por exemplo, de torre, né? Então a torre aqui veio na hora certa, aquela torre E7. Se defendendo de forma perfeita o Capablanca. A partida seguiu com H5, o Frank James Marshall está tentando todos os ataques possíveis, aí deixou a dama mais uma vez, continua não podendo ser capturada essa dama aqui, por conta de cavalo toma em E6 com cheque e capturando a dama na sequência, indo para um final vencedor. Muito bonito, né? Muito bonito. Então esse lance H5 aqui, ó, mais uma vez deixando aí a dama, né? O Frank James Marshall está oferecendo toda hora suas peças, né? E o Capablanca só capturou aquele bispo lá porque podia. Os outros ele não tá caindo nas ciladas aí do Marshall. A partida seguiu com bispo em E8. Mais um lance defensivo preciso aqui pelo Capablanca. H6 cheque. Olha onde é que veio parar o rei. Rei H8 aqui. E o lance agora, dama D6. Mais uma vez um lance muito forte aqui do Marshall.
E aqui o Capablanca tem que tomar muito cuidado. Se ele quiser aliviar a pressão, aparentemente capturando aqui a dama, as brancas estão completamente vencendo aqui. Depois de E toma D6, a torre está atacada, a torre D7 e a entrada da torre aqui em F8, ó. Para onde é que vai esse bispo, gente? Não tem para onde, né? Olha que posição curiosa, né? Posição bem peculiar aqui, realmente. O bispo não tem para onde ir. O cavalo está tomando aqui a casa de F7, a torre também. Aí depois de torre D6, torre toma em 8. A torre, aqui a ameaça é simplesmente cavalo em F7 com checkmate. Então torre F6 defendendo. A E4, a gente tem uma posição melhor para as brancas. Apesar do peão a menos, as brancas têm uma posição completamente vencedora por conta desse cavalo cravado, do rei aqui no canto, um cavalo extremamente ativo e um peão passado que está vindo com velocidade. Tá bom? Então muito bacana, né? Por isso aqui que depois de dama D6, o Capablanca não cai nessa cilada também, não tenta aliviar pressão nenhuma com dama toma D6, joga o lance correto da posição dama C5, tá ameaçando agora a dama toma E3, com sequência de capturar o cavalo, né? A partida segue com dama D4, não permitindo, a torre toma em E5, capturando aí um peão importante da posição. A dama D7 foi jogado, olha esse lance aqui do Marshall, mais um lance ardiloso aqui pelo Marshall, mais uma vez oferecendo aí a sua dama, não sei quantas vezes ele já ofereceu a dama dele. E aqui o Capablanca não pode, né? Não pode capturar a dama, senão simplesmente cavalo F7 seria checkmate, um belíssimo de um checkmate aqui pelo gigante americano. O Capablanca não cai nessa, e essa dama agora, além de estar se oferecendo aí, né? Para ser capturada, ela está ameaçando checkmate aqui em G7. Né? Então torre E7 foi jogado defendendo. E aqui o lance... Bom, agora o Marshall já não tem muitas possibilidades aqui. O Capablanca encerrou a sua sequência de defesa. Né? As brancas parecem não ter continuidade. A dama está ameaçada. A dama está ameaçando capturar aqui em E3. A torre já segurou tudo. Tanto o bispo quanto a torre estão segurando aqui a casa de F7. Né? Então realmente uma posição muito forte. O Capablanca não permitiu de jeito nenhum o americano com seus truques aí, os truques do americano, né? E aqui ele ainda joga o lance torre F7, deixando mais uma vez aí a dama, só que dessa vez o Capablanca captura a dama e o Frank Marshall abandona. Agora podia capturar. O Capablanca só captura quando pode, né? Aqui talvez torre F7, aqui talvez ainda o Frank James Marshall na última tentativa, né? Caso aqui o Capablanca tivesse capturado de torre, e jogasse um lance tipo torre toma e bispo toma, que seria um erro crasso, aqui a gente teria o lance cavalo em F7 com checkmate, tá bom? Mas é claro que mesmo nessa posição, o Capablanca não precisaria tomar a torre, poderia jogar simplesmente com dama toma em E3 e teria uma posição vencedora, tá bom? Então por isso que depois aqui de torre F7 bispo toma D7, o americano ficou sem mais cartas na manga, né? Acabaram-se todas as cartas na manga do James Marshall e o que sobrou no tabuleiro foi uma posição completamente vencedora aqui pelo José Raul Capablanca. Para mim, uma das imortais aí do Capablanca, sem dúvida nenhuma. A gente viu com que perigo veio chegando o americano, o James Marshall, com que armadilhas, né, ele foi colocando, e o Capablanca não se deixou vencer por nenhum fantasma, por nenhuma ilusão aí da posição. Foi preciso, foi consciente e garantiu a sua vitória aí. Defendeu na hora que tinha que defender, né? Muito bacana. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da partida e a gente segue com a nossa playlist aí da Saga dos Campeões do Mundo, de La Bourdonnais a Magnus Carlsen. Obrigado, gente. Um grande abraço para todos vocês. Valeu!